Saúde os irmãos capazes do Senhor, espero que todos estejam bem. Hoje estaremos trazendo uma palavra que edifica. O título dessas ministrações serão palavras que edificam, para que o Espírito Santo venha falar conosco. Vai ser muito importante para nós, nesse tempo que a igreja está fechada, mandamos essa palavra para que os irmãos venham se alimentar a cada culto. Estaremos apresentando para vocês. Espero que todos estejam bem. Nós amamos todos da casa do Senhor, Nós sentimos muita falta de estarmos afastados, mas a palavra de Deus ela não está presa, A palavra de Deus ela está solta, pode chegar na minha vida, pode chegar na sua vida. Então nós temos que buscar a palavra de Deus todos os dias, Então eu vou abrir aqui um texto da Bíblia em Gênesis capítulo 6, no versículo 13, a Bíblia diz o seguinte, Deus anuncia o dilúvio. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de cipres. Farás compartimento na arca e calafetarás por dentro e por fora com betume. Versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra morrerá. Versículo 18 diz o seguinte: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. No capítulo 7, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte ainda: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Aqui Deus, ele tem uma atitude que, se a gente for pegar hoje, pela situação que o mundo está passando, essa daqui foi as piores das catástrofes que aconteceu na Terra. Nós vemos o Senhor aqui só vai separar uma família, uma só família que vai ser separada, uma família que está agradando a Deus, como a palavra diz. A palavra diz o seguinte, versículo 22, para nós refazermos a leitura: assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Capítulo 7, versículo 1, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Então ali Deus encontrou em Noé a justiça dele. Era um homem de Deus, um homem perfeito aos olhos do Pai. Então ali Deus passa para ele ali um grande trabalho, um grande trabalho ele vai fazer para Deus. Ele vai criar, da sabedoria do Pai, do alto, do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele vai fazer uma arca para separar a família dele e os animais. Assim Deus falou a Noé. Agora, nós queremos saber o porquê de tudo isso, que Deus vai fazer uma arca para tirar os animais e a família de Noé. Por que será? Se nós formos até a palavra de Deus ela vai nos abrir o entendimento para saber o que aconteceu nessa época. Se você for no capítulo 6, no versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. Deus não quis
né, destruir a terra, porque ele achava que tinha que destruir a terra. É porque ele já não se agradava mais na época do ser humano, que o ser humano já estava com pensamentos malignos, como a Bíblia diz, maldade no coração, a imaginação dos pensamentos, né, sempre eram más. Sempre eram más. Mas nós vimos que a palavra de Deus, como ela não está presa, como a gente já tinha comentado, o Noé, né, no capítulo 6, no 8 e 9, olha o que Deus diz de Noé. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vou repetir, para você entender como Deus trabalha. Como Deus trabalha. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, a palavra diz, e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Né? A grande diferença, né, que nessa época, né, Noé, ele era um homem de Deus, era um homem perfeito aos olhos do Senhor. Né? Então o Senhor se agradava da vida dele. Se agradava da vida dele. Então Deus, né, Deus, ele não achou justo, né, na justiça dele, ele não achou justo destruir Noé junto, né, naquela geração pecaminosa, né? Não foram só destruídas pessoas inocentes, mas uma geração pecaminosa. Então essa daqui foi a pior catástrofe que teve, né, na terra, quando todos os seres humanos ali foram destruídos, né, nessa geração de Noé, que era má e pecaminosa. Mas o Noé, Deus achou graça aos olhos do Pai sobre a vida dele. Né? E ali o Senhor, né, vai explicar como tem que ser a arca, qual a madeira que tem que usar, qual o tamanho, escolher os animais limpos, os animais sujos, né? O Senhor vai separar tudo o que Ele quer. E Noé, com obediência, né, ele separa tudo para Deus. Né? Mas o Noé, ele também tinha família. Aí a família dele, né, tinha os filhos. Se você olhar no capítulo 6, 10, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte, ó. Essas são as gerações de Noé. Era Noé homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E no versículo 10, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência. E nós vemos a proteção de Deus sobre a nossa vida, que, né, com todas essas famílias aqui condenadas à morte, tinha uma família que pregava corretamente a palavra de Deus, e não só ouvia a palavra de Deus, né, praticava a palavra de Deus. Esse que é o grande ensinamento na minha vida, na tua vida, é o praticar a palavra de Deus, para que ela seja uma verdade sobre a tua vida. Né? Por isso que a Bíblia diz, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra de Deus diz isso. Então nós temos que nos arrepender a cada dia para não ser contaminado com o mundo e não ser condenado com o mundo, que é o pior de tudo isso. E nós vemos que Noé, ele é separado por Deus, né? Ele é separado por Deus. E nós vimos que os filhos de Noé são separados por Deus. As noras dos filhos de Noé vão ser separadas por Deus. Somente uma família, numa geração corrompida. E nós temos que saber o seguinte, que nós temos que, cada um de nós, fazermos a nossa parte com Deus. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte com Deus. Por isso que hoje eu falo dessa palavra que edifica sobre a tua vida, né? Para edificar, para te fortalecer, para te abençoar. Né? A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Esse é o maior problema.
né? Aí as pessoas falam, ah, não, isso pode, isso não pode, aquilo pode, isso não pode. Mas qual é o pensamento de Deus? O que nós estamos diante de Deus? Nós estamos procurando, né? O que o homem pensa, a vontade do homem, ou nós estamos vivendo a vontade de Deus? Né? O Noé, certamente, se ele não tivesse fazendo a vontade de Deus, como a palavra de Deus disse que ele era um homem justo, né? Vamos repetir, versículo 8 e 9 do capítulo 6. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Então ele era o homem da época que Deus se agradava dele. E por que Deus não pode se agradar de nós também? Né? O que nós temos que nós não podemos agradar a Deus? Porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus, nós estamos indo para a casa do Senhor, né? Nós estamos buscando a palavra, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos falando com Deus todos os dias da nossa vida, né? Por isso que nós temos que estar diante do Espírito Santo de Deus, buscando a palavra de Deus todos os dias. Então é importante a sua oração, é importante o seu jejum, é importante você ler a Bíblia, é importante você estar em comunhão com a tua Santa Igreja todos os dias, né? E nós temos que cuidar das coisas de Deus. Sabia disso? Né? Muitas vezes agora quem está do outro lado está pensando, eu tenho que cuidar, né? Tenho que cuidar da igreja. A igreja somos nós. Eu sou a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Quando a gente fala que a gente tem que cuidar da igreja, nós temos que cuidar de nós mesmos. Nós somos a igreja de Cristo. Se o Noé não tivesse se cuidado, né, ele tinha sido contaminado com o mundo e condenado com o mundo também. Então a palavra de Deus, ela te alcançou através do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus me alcançou. E por que nós temos que passar essa catástrofe que está passando no mundo agora, que está acontecendo no mundo agora? Por que nós não vamos passar? Nós vamos passar em nome de Jesus Cristo. Nós vamos passar. As coisas vão melhorar. O Senhor vai operar na minha vida, na tua vida. O Senhor vai trazer saúde na tua casa. O Senhor vai trazer a paz. O Senhor vai te trazer a prosperidade. Mas é uma hora de santificação. É uma hora de se aquietar. É uma hora de esperar. A Bíblia, ela nos revela que nós temos que estar santos diante da palavra de Deus, diante da face do Senhor. A Bíblia também diz que nada impuro entrará no reino dos céus. Né? Então nós temos que analisar que as famílias serão salvas, as famílias serão abençoadas de acordo com a vontade de Deus. O que o Senhor hoje pensa de você, o que o Senhor hoje pensa de mim, é isso que vai valer. Imagina o Noé. A família dele foi separada, porque era uma geração ali da família dele que estava servindo o Senhor. E você também está indo para a casa do Senhor. Você também está servindo a Deus. E por que não servir em espírito e em verdade? Com dedicação ao Senhor. Né? Para que Deus seja a nossa justiça. Porque a Bíblia, ela é muito verdadeira e ela é eficaz, a palavra de Deus. Nada impuro entrará no reino dos céus. Por isso que você está tendo a grande oportunidade da tua vida, da palavra chegar no teu coração. A palavra está chegando no teu coração, não está presa. Ninguém prendeu a palavra para que ela não chegue perto de você. Ela está chegando dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Está chegando em você. Nós vamos fazer umas contagens para você ter uma ideia como funciona a palavra de Deus. No capítulo 5, versículo 32, a gente vai voltar uma página aqui da Bíblia, versículo 32, a palavra diz o seguinte, e era Noé da idade de 500 anos e gerou a Noé a Sem, Cã e Jafé. Então, Noé tinha 500 anos e Deus
passa essa obrigação para Moisés, para Noé edificar a arca. Passa para ele. Ele vai assumir com 500 anos de idade. Né? Aí você vai ficar mais abismado ainda. Pelas contagens, a Bíblia não diz qual a idade correta, quanto tempo Noé ficou fazendo essa arca. Né? Pelas contagens, idades assim, vai dar em média de 50 a 100 anos. Mais ou menos ele ficou edificando essa arca. Mais ou menos isso. A palavra de Deus também diz o seguinte, no 9, capítulo 9, versículo 28. Olha só que importante para a gente entrar na área do conhecimento também. Olha só, 9:28, ó. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Ele viveu. Depois do dilúvio, que ele sai, né, da arca ali, dos 40 dias, e ele vive mais 350 anos. 350 anos. Só que é o seguinte, quando o Senhor resolveu, né, aniquilar o ser humano, acabar com tudo, né, tirar o sopro de vida, ele deu um tempo pré-determinado para a vida do homem. Um tempo pré-determinado, que é de 120 anos. Vamos ver na Bíblia, para você ver e você ficar inteirado disso. Volta no capítulo 6, no versículo 3, olha o que a Bíblia diz. Então disse o Senhor, não contenderá o homem o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, tinha um relógio para o ser humano, na época, tinha um relógio de 120 anos. Isso aí já diminuiu. Na época de Moisés, você vai ver lá que isso já abaixou. Então era 120 anos. O que aconteceu? Só que depois do dilúvio, o Senhor já tinha dado 120 anos para o ser humano. Só que aí, como é que faz com o Noé? Quantos anos o Noé viveu depois da arca? Depois que a arca parou, que desceu da arca. Quantos anos? Teria que ser 120 anos, como está aqui na Bíblia. Só que, né, 9, versículo 28, aí diz o seguinte, olha só. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, quase 3 vezes mais do que 120 anos. 350 anos. Sabe por quê? Porque o Noé, ele era carregado por Deus. Porque o Noé era um protegido do Senhor. Porque o Noé, ele escolheu andar com Deus. Porque o Noé foi fiel a Deus. Porque o Noé não fez amizade com o mundo. Ele não se constituiu inimigo de Deus. E o Noé vai findar a vida dele com quantos anos? 950 anos. Morre Noé. Vamos ver lá, para você saber também onde está. 9:29, na mesma folha que a gente está. E foram todos os dias de Noé, 950 anos, e morreu. 950 anos. O que eu falo para os irmãos? Vale a pena ser fiel. Vale a pena recusar o mundo. Vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso. Vale a pena aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida. Vale a pena, irmãos. Graças a Deus, né, irmão? O Senhor tem feito tanta coisa sobre a nossa vida, né? O Senhor vai te abençoar poderosamente. Esse ano ainda vai ser um ano de muita alegria, muita paz na tua vida. Eu profetizo na tua vida cura, libertação, milagre, poder, sinais e maravilhas. O Espírito Santo de Deus vai trazer todo o benefício que você está precisando, porque a palavra de Deus não está presa. Não está presa. Toma posse na tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Baixa a tua cabeça e vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo. Pai,
em nome de Jesus Cristo. Senhor, colocamos, Senhor, a vida, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, a vida de quem ouvir, Senhor, ó Pai, essa pregação, Senhor, ó Pai, vai chegar um milagre poderoso, Senhor, vai chegar a cura, Pai, vai chegar a libertação, o milagre, Senhor. Pai, traz a providência, Senhor, ó Pai, do lugar, Senhor, ó Pai, onde não tem providência, Senhor, ao lugar, Senhor, onde o homem natural, Senhor, não consegue chegar, Deus. Ó Pai, ajuda nossos irmãos, Senhor, ajuda, Senhor, as igrejas, Senhor, Pai, de todas as nações, Senhor, repreenda, Pai, esse vírus, Senhor. Deus maravilhoso, colocamos em Tuas mãos, Senhor, ali como Noé, Senhor, confiou em Ti, Senhor, fez a arca, Senhor, ó Pai, porque ali ele sabia que estava na Tua presença, Senhor, ali porque ele tinha um chamado, Senhor, ó Pai, porque ele levou a vida cristã dele, a vida dele poderosa no Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, ó Pai, a família dele foi salva, Senhor, Pai, a família dele não foi condenada com o mundo, Senhor, nós profetizamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que as nossas famílias serão salvas, Senhor, pelo Teu nome, Senhor Jesus, que é o nome sobre todo nome nessa terra. Pai, nós abençoamos, Senhor, esses que estão ouvindo, Senhor, que eu tenho certeza, Senhor, que vão praticar a Tua palavra, Senhor, que vão buscar a Tua face, Senhor, em qualquer lugar dessa terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Habita, Senhor, em cada lar, em cada casa, em cada família, em cada criança, em cada jovem, em cada casamento, Senhor. Pai, na saúde, Senhor, e na prosperidade dos Teus filhos. É o que eu profetizo e abençoo, Pai, em nome de Jesus. Do Senhor teu Deus